Olá, bem-vindo ao curso de formação do discipulador. Meu nome é pastor Carlos Gomes da Silva e nós estamos nesta feita com a primeira parte da aula sobre a convicção da soberania de Deus em meio ao sofrimento. O princípio orientador bíblico é Romanos, capítulo 11, e o versículo 36, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então nós temos algo de especial para tratar sobre esse tema, principalmente sobre a questão da fé. Algumas declarações mais importantes que encontro na palavra de Deus acerca da fé estão escritas em Hebreus capítulo 11. E eu trago para você, através da versão NVI, Nova Versão Internacional, o que disse 3 versículos bíblicos acerca disso. O primeiro deles é a própria declaração de fé. É o capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A segunda declaração acerca da fé, ela expõe a forma como Deus criou todas as coisas, como Deus criou o universo, todas as coisas que existem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Capítulo 11, versículo 3. O terceiro versículo que serve de base para a aula de hoje é acerca da prática devocional. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Então, com base nesses 3 versículos e com base nessas 3 proposições, eu quero dizer para você que é formador de discípulos, que é de primordial importância que você tenha convicções bem firmes dentro do seu próprio ser acerca da pessoa de Deus, dos propósitos de Deus, da soberania de Deus, das revelações de Deus nas Escrituras e das revelações dele através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você, que é um formador de discípulos, precisa ter muito firme estas convicções. Mas uma da grande parcela dos nossos irmãos não estão preparados para trabalhar ou para um aconselhamento e a demonstração do Senhor. Por quê? Primeiro, os crentes primitivos, que talvez não tivessem tantas informações como nós temos hoje, eles eram mais baseados nas Escrituras e eles tinham uma convicção experiencial acerca da pessoa de Deus, vivencial, podemos assim dizer. E o que é que impede que nós tenhamos essas convicções? Primeiramente, as distrações que temos hoje são muito maiores do que alguns anos atrás. Segundo lugar, a própria essência do Evangelho, que está sendo mudada, tergiversada, através de mensagens que eu chamo de mensagem fast food, que é aquela de comida imediata. É algo imediato, é o imediatismo. Então você vai ter o aqui e o agora. É exatamente isso que nos faz sentir que nós vivemos um conhecimento superficial acerca da soberania de Deus. E esse conhecimento superficial acerca da soberania de Deus, ele não abre espaço para a aprendizagem através do sofrimento. É isso mesmo. De forma que, quando alguém está sofrendo, mas foi a vontade de Deus. Sim, mas como foi a vontade de Deus se você não experimentou isto? Se você não tem base na palavra de Deus e no conhecimento através da experiência, se você não passou por uma situação semelhante. Então foi depois de ter passado por perdas inexplicáveis que Jó, ele passou a exclamar: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos, outra versão disse, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó capítulo 42, versículo 2. O sofrimento, ele nos leva a um conhecimento experiencial de Deus, conforme podemos inferir nas palavras do mesmo Jó. Por exemplo, quando ele disse:
Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, versículos 4 e 5. Mas qual é a procedência do sofrimento? Por que tantas pessoas sofrem? Você talvez tenha parado para perguntar a si mesmo por que tem pessoas que sofrem mais do que outras. Deus terá prazer no sofrimento humano? E sendo Deus o autor e o criador de todas as coisas, por que ele não põe um basta em todas as catástrofes da natureza? Maremotos, terremotos, furacões, tremores de terra, que causam tanta destruição e tanta dor nas pessoas, em vários lugares. Já lhe ocorreu talvez um pensamento sobre por que tantas guerras, por que tantas revoluções no mundo, por que tantas perseguições por causa da fé cristã? Quantos crentes hoje são perseguidos? Eu acho até interessante quando alguém dentro da igreja disse: eu vou sair dessa igreja porque eu sou perseguida, porque eu sou perseguido. Meu irmão, você não sabe o que é perseguição. Perseguição, muitos crentes hoje estão passando. Durante todas as gerações, desde a morte de Cristo e ressurreição, desde a igreja primitiva até os dias atuais. Então, para tentar responder estas e algumas outras perguntas, nós precisamos nos debruçar sobre a origem destas coisas, tanto do nível geral quanto do nível individual. Deus é bom e fez tudo bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz que Deus viu que todas as coisas que ele fez foram boas. Inclusive o ser humano, Deus criou o ser humano bom. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, a Bíblia King James dá a seguinte interpretação: porém, eles buscaram, eles quem? Os homens. Eles buscaram muitas invenções, ou fizeram muitas outras coisas diferentes da que Deus havia determinado para o ser humano. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós começamos em Gênesis e vemos que a situação que levou ao sofrimento humano e ao sofrimento de todas as coisas foi a queda. O que é a queda? A queda é uma nomenclatura, ou um nome dado pela teologia para explicar o afastamento dos nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva, do seu Criador, ou do nosso Criador. A queda trouxe uma série de problemas, dentre eles o surgimento de espinhos, de ervas daninhas na lavoura. A queda também trouxe crimes hediondos, crimes de homicídio. O primeiro deles registrado foi o de Caim, ao matar o seu irmão Abel. A queda, ela revelou a arrogância humana, de forma que veio o dilúvio. A queda também, ela fez com que essa arrogância chegasse ao ponto de tentarem construir uma torre e chegar até os céus, em desobediência a um projeto de Deus de povoar a terra, de se espalhar por ela, o que trouxe a confusão das línguas, a Babel. A queda trouxe situações de perda na família, perda pela morte, perda pelo desemprego, perda por catástrofe natural, perda por situações provocadas por terceiros. Um exemplo muito comum hoje em dia, por exemplo, um filho ou um neto que esconde drogas dentro de casa e através de informações a polícia chega e causa transtorno naquela família. Aquelas pessoas passam vergonha, decepção, sofrimento. Os vizinhos percebem essa situação. A queda também trouxe divórcio, a falta de amor, o abandono do lar, o adultério, os vícios e vários outros tipos de situações. Ou ainda consequências de escolhas ou de atitudes pessoais também. Por exemplo, uma queda moral, uma briga de trânsito, um crime provocado por um momento de ira e assim por diante. Seja como for, ninguém mesmo, em sua absoluta, livre e sã consciência, escolhe sofrer. Isso é ponto pacífico. Ninguém. A menos que seja por uma convicção filosófica ou por um masoquismo, que o sofrimento faz parte de uma autoafirmação. Ou então aquele tipo de coisa que a pessoa vai ter uma autocomiseração. Olha, eu estou sofrendo, olha o coitadinho de mim, tenha pena de mim. Então,
manipula pessoas através do seu próprio sofrimento. Fora isso, quem vai querer, ou pelo menos pensar, que viajando feliz com sua família, conversando, ouvindo música, de repente um veículo no sentido contrário, um motorista embriagado ou problemas na falha do outro veículo, colide de frente e causa transtorno para aquela família, trazendo dor, sofrimento, angústias. Um missionário norte-americano, Stanley Jones, ele nasceu em 1884 e faleceu em 1973. Ele foi missionário por mais de 50 anos entre a China e a Índia. A maior parte do seu tempo ele passou na Índia e depois ele esteve também na África, no continente africano. Stanley Jones, ele foi amigo e biógrafo de Gandhi. Ele também influenciou na Segunda Guerra Mundial na rendição dos japoneses aos americanos. Ele foi um intérprete, ele chegou a ser uma pessoa que influenciou esta rendição. Quando eu estava lendo Stanley Jones, no seu livro Cristo e o Sofrimento Humano, acerca da passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 8 ao 19, ele explica que assim como no Sermão do Monte, no início do seu ministério, Jesus fala de 9 bem-aventuranças, também nesse sermão, no final do seu ministério terreno, ele também tem 9 tribulações. E eu achei interessante trazer isso aqui para você, que é formador de discípulos, para que você possa entender esse processo. Ele diz que essas tribulações, elas são da seguinte forma. Sofrimento, ele vem através de uma confusão de princípios religiosos. Jesus disse, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Lucas capítulo 21, versículo 8. Stanley Jones classifica a segunda parte dos sofrimentos, ou da origem dos sofrimentos, através das guerras e conflitos na sociedade humana. Ele extrai as palavras de Jesus quando ele disse, quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Capítulo 21 de Lucas, versículo 9. O terceiro tipo de sofrimento é aquele sofrimento proveniente de calamidades físicas, na natureza, como terremotos, etc. Quando ele disse, haverá grandes terremotos, capítulo 21, versículo 11. O quarto tipo de sofrimento são os sofrimentos provenientes de doenças, de enfermidades. Ele disse, haverá epidemias, capítulo 21, versículo 11. O quinto tipo de sofrimento é o sofrimento proveniente das dificuldades econômicas. Também no mesmo versículo, ele disse, haverá fome. O sexto tipo de sofrimento, segundo Stanley Jones, são os sofrimentos provenientes de pessoas que são semelhantes ou que estão perto de nós. Lançarão mão de vós e vos perseguirão. Versículo 12. O sétimo sofrimento é proveniente das autoridades religiosas e das autoridades seculares. Quando ele disse, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Capítulo 21, versículo 12. O oitavo tipo de sofrimento é o sofrimento proveniente da vida do lar. Jesus disse, sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Capítulo 21, versículo 16. Finalmente, o último sofrimento, registrado por Stanley Jones neste último sermão do Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, ele trata sobre o sofrimento proveniente da união com Cristo. Jesus disse, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21, versículo 17. Continuando com o nosso tema, eu quero chamar a atenção para a palavra convicção. O que diz o dicionário? O dicionário Wise Conciso, no verbete correspondente à convicção, diz esse substantivo feminino, crença e opinião firme a respeito de algo. Nós jamais poderemos convencer alguém que está em um tremendo sofrimento pessoal, familiar ou dentro de sua comunidade, de que Deus é suficiente para socorrer-nos, ou que não está indiferente à nossa dor, se como formadores de discípulos, não estivermos plenamente seguros de que esta é a plena, segura, infalível e suficiente vontade de Deus em nossa vida e na daquele a quem nós estamos discipulando. Dr. James Dobson,
pastor, psicólogo, escritor de muita experiência nos Estados Unidos. Ele foi fundador do Ministério Radial Foco na Família, que é transmitido através de sistemas de rádio para várias nações do mundo, em vários idiomas. Ele conta no seu livro, quando Lo que Deus hace não tinha sentido, em espanhol, que certa ocasião ele telefonou para Billy Graham, quando Billy Graham havia sido acometido do mal de Parkinson e tinha parado com a sua carreira de evangelista de grandes cruzadas. E ele sabia que essa enfermidade produzia estragos na mente e no físico da pessoa, porque James Dobson estava passando a mesma situação com a sua mãe, que estava com mal de Parkinson. E ele telefona para o evangelista Billy Graham e pergunta: Billy, você mantém firme a sua fé nesta etapa da sua vida? Você ainda crê, como no auge da sua vida jovem, você cria em Deus? Que Deus está no controle de todas as coisas? Do outro lado, Billy Graham, no telefone, ele disse, muito emocionado: "Oh, Jim, eu apenas estou esperando ver o meu Salvador face a face." O aconselhamento a uma pessoa que está passando por um processo devastador é muito difícil. Não importa quanto tempo tem de crente, ou se nunca foi crente em toda a sua vida. Não interessa se é jovem ou se está numa idade para aposentar-se. As incertezas da vida e a terrível pergunta por quê, ela chega sempre, inexoravelmente, a qualquer um de nós, com uma força destruidora. Existem pontos cinzentos em que não temos respostas e que parecem que todos os argumentos são demasiado falíveis e facilmente derrubados. Em certa ocasião eu tive que ser consolado por uma pessoa que eu ia consolar. Eu vou a uma casa, a um casebre muito pobre, muito pequeno, acompanhado de um presbítero da igreja, e fomos fazer o sepultamento ou a cerimônia fúnebre do esposo de uma irmã que congregava conosco. Uma irmã, me lembro dela, baixinha, alegre, sorridente, o tempo todo. Eu nunca imaginei o que aquela mulher sofria. E é interessante que quando eu chego, ela me recebe com uma alegria especial. Parece que ela não estava recebendo o seu pastor, ela estava recebendo Jesus Cristo mesmo. E ela me chama para o interior da casa. Não tinha portas dividindo salas ou dividindo quartos. Eram lençóis apregados na parede e que eram abertos. E ela me conduz a um quarto muito apertadinho, remove o lençol que estava servindo de porta, e ali haviam duas camas. Numa cama havia um jovem, todo encolhido, deficiente, e se via que ele via doente há muitos anos. Do outro lado, na outra cama, havia um senhor já dos seus 60 e poucos anos, o rosto macerado pelo trabalho no campo, no sol. E ela me explica: esse jovem é meu irmão. Ele sofreu um acidente e desde então ele ficou paralítico. E todas as necessidades que ele precisa fazer, faz aqui na cama. Ele não come com as suas próprias mãos, eu tenho que colocar na sua boca. Esse daqui é meu pai. Ele sofreu um AVC e também tudo o que ele faz é aqui na cama. Eu sozinha cuido do meu irmão, trocando fraldas, preparando alimentação, dando banho, trocando de roupa. Eu sozinha cuido do meu pai, fazendo as mesmas coisas. E ali, naquela sala, está o corpo do meu marido. Pastor, eu dou glória a Deus, porque é Ele que me dá forças, é Ele que me sustenta, é Ele que me ajuda. Eu confesso que eu parei, olhei para o presbítero que estava comigo, perguntei: será que nós somos crentes a ponto de sofrer tanto e ainda dar glória a Deus? E ainda ser sorridente e alegre como essa irmã? Eu aprendi naquela manhã o que era
a alegria através do sofrimento. Quando nós estudamos essa palavra, quando nós vemos isto, me vem um pensamento: o sofrimento ele é didático. Ele é didático. Nós aprendemos através do sofrimento. Ele nos ensina quais são os verdadeiros propósitos de Deus em nós, em nos preparar para que nós ministremos a outros. O apóstolo Paulo, ele explica muito bem isso na Epístola aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28, quando ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Numa outra versão, segundo o seu decreto. Eu concluo a aula de hoje com uma pergunta a você, formador de discípulos. Como estão as tuas convicções acerca da pessoa de Deus a quem você serve, mesmo em momentos em que Deus não dá respostas claras àquilo que você pergunta? Nestes meus 50 anos de caminhada na fé no Evangelho, tem uma passagem bíblica que cada dia ela vem trabalhando de uma forma especial na minha vida. Está registrada em Atos, capítulo 27. No versículo 20, o escritor do livro de Atos, o evangelista Lucas, o médico amado, ele termina o versículo 20 dizendo: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eles iam em direção a Roma, mas ao chegar mais ou menos no meio do mar Mediterrâneo, um vento em forma de um furacão, o nome de Euroaquilão, ele sopra na direção daquele barco, e o barco ele fica à deriva e ele perde o controle. Durante 14 dias e 14 noites não vem a luz do sol, não vem as estrelas pela noite, não há luz da lua, e eles ficam sem esperança. Já tinham jogado todas as coisas do navio no mar, havia pouca coisa da comida, a comida estava racionada, e aqueles homens estavam trabalhando, segurando o barco durante aqueles 14 dias. Em um dado momento, aquele homem chamado Paulo, o apóstolo dos gentios, ele se levanta, se agarra talvez a um mastro daquele navio e disse: seria muito bom se vocês tivessem me ouvido e não ter saído da ilha de Creta. Mas estamos todos aqui. Mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo nesta noite. E disse: Paulo, não temas. O barco vai se perder, mas nenhum destes que estão contigo vão morrer. E eu destaco 3 coisas interessantes aqui para terminar. O anjo de Deus, de quem eu sou. Quando ele disse eu sou, está falando de pertinência. E a quem eu sirvo, está falando de ocupação. Esteve comigo, está falando de presença. Meu querido formador de discípulos, quando você estiver na sua função, na sua tarefa, lembre-se disso. Você pertence a Deus, você serve a Ele e Ele está contigo.